Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra da Escola Livre de Filosofia. Quem irá estar presente aqui hoje na nossa palestra é Jorge Herman, artista plástico, com a live intitulada A Paisagem que nos Habita. Agradeço a todos que estão aqui presentes e vou convidar Jorge Herman para que entre aqui comigo ao vivo. Olá, Jorge. Olá. Prazer em Boa recebê-lo. noite. Grande prazer meu também. Jorge Herman é artista plástico há muito tempo, tem uma obra maravilhosa, é ecologista, um filósofo pensador e também é músico, além de ser meu grande amigo há cerca de 40 anos, com quem eu tenho usufruído a amizade e também muito conhecimento. Jorge Herman hoje, então, vai falar para você sobre a sua obra, sobre o seu processo de produção artístico, mas eu vou deixar que ele se apresente. E quando você desejar que as suas obras sejam apresentadas, me avise. Jorge Herman, por gentileza, a palavra é sua. Obrigado, amigão. De todas essas distinções aí que tu me designasse, a mais verdadeira é a nossa amizade, cara. Sabe? Obrigado. Então, acho que para filósofo eu não sirvo, e músico eu já deixei de ser há algum tempo, mas eu sou artista visual, artista plástico, né? E não sei se eu me considero um ecologista, eu sou, digamos, um auxiliar, né? Porque eu acho que para ser ecologista tem que malhar muito, assim, né? É um enfrentamento diário, né? É uma coisa que eu não consigo fazer, né? E, enfim, mas obrigado aí pela distinção, amigão. Então, eu sou artista plástico, né? E sempre tive um grande sentimento de frustração, assim, ao lidar com a questão ambiental, né? Lembrando que Porque eu entrou nunca aqui me... conosco um outro artista plástico que nós admiramos muito pela sua obra e pela sua pessoa, que é Eduardo Kickhoffel. Opa, olha aí, Eduardo. Grande Eduardo. Grande abraço, cara. Então, eu sempre tive essa, como eu estava dizendo, essa grande dificuldade de lidar com esse drama ambiental, assim, né, que eu já sentia isso há muito tempo e gente muito tempo antes de mim, né, que vivenciou e pressentiu tudo que a gente está vendo hoje, né? E um grande sentimento de impotência, assim, porque essa militância, assim, que o movimento sempre exigiu, eu nunca tive essa, né, digamos, esse perfil, tá? Mas aí eu me mudei para Torres, tá? Isso faz uns 8 anos, mas o processo já vinha um pouco antes, né? Eu comecei a sentir, assim, que, puxa vida, eu sou um artista, né? Eu posso auxiliar nesse âmbito aqui, né? Eu posso prestar um auxílio nesse sentido. E aí as coisas começaram a ficar mais claras para mim, inclusive para a minha obra, né? Não se trata de uma obra panfletária, não, eu acho que isso esvazia a obra, né, nesse sentido, mas eu percebi que eu estava muito mais presente na questão ambiental. E aí, então, com essa mudança para Torres, eu tendo um horizonte sempre visível, né? O mar é um horizonte que vai estar sempre presente para nós, né? E em Porto Alegre eu sentia muita falta disso, né? E eu já vinha para Torres com frequência, então a vinda para cá foi muito providencial e eu acho que me poupou alguns anos de vida, sabe? E aí, então, enfim, uma coisa importante, eu me formei em artes plásticas na URGS, mas foi depois de 13 anos de URGS, né?
naquele tempo não tinha jubilamento, eu acho, né? Porque senão eu não tinha me formado. Eu entrei na biologia, né? Depois eu fui para a história, nenhuma das duas eu terminei e vinha terminar artes plásticas. O curioso é que no meu trabalho de artista plástico eu vinha trabalhar com essas duas coisas, né? Essas duas ciências aí, né? A história e a biologia, como um ilustrador, né? Então, a questão da paisagem que nos habita, né? O que vem a ser isso, né? Então, a paisagem que nos habita é a forma como a paisagem que a gente frequenta se reflete na gente, né? O que acontece na nossa... O que a gente guarda dela quando a gente se recolhe para dormir ou está longe dela, né? Ela nos afeta positivamente, né? Ela se integra na gente de alguma forma, né? Eu tenho uma memória visual de coisas que me agradam nessa paisagem, né? E onde estão essas coisas, né? Ou eu passo batido sempre por ela cotidianamente, sem estabelecer contato, né? É esse basicamente o pensamento, né? Que norteia essa fala, né? E esse título, né? No sentido em que habitar uma paisagem é deixar também que a paisagem te habite, e há uma espécie de simbiose nesse processo, em que você se faz nesse contato íntimo, né? Isso. E isso eu vejo assim na sua história que há uma prática, né? Não apenas uma teoria, muito relacionada com esse processo. Lembro quando íamos há algumas décadas atrás a acampar, por exemplo, a um lugar com vegetação, com mata, e ao invés de tirar fotografias, você nunca tirava fotografias, você sempre levava um bloquinho com desenho, e uma coisa que eu nunca esqueci, você me dizia, as imagens ficam na mente, não na fotografia, né? Isso, exatamente, né? Eu me lembro que nos acampamentos, né, a turma fazia umas trilhas, né, um monte de gente com máquina fotográfica, tiravam fotos magníficas, né, eu sempre ficava para trás, né. Aí disseram um dia que iam me dar uma máquina fotográfica porque para mim não atrasar o grupo, né, eu ficava sempre desenhando, né. E eu percebi, assim, nesse processo que desenhar é uma forma de enxergar melhor as coisas, né, que tu estabelece um contato diferente, né, a tua percepção se altera e tu começa a perceber encadeamentos na imagem, mesmo que tu não saiba desenhar. Isso é muito curioso, porque que nem o Picasso, sempre lembro dessa fala do Picasso, o desenho é uma mentira que fala a verdade, né? Então ele, por mais desajeitado que possa ser o nosso desenho, ele vai traduzir alguma coisa que o meu ser está percebendo e que o meu gesto tentou traduzir. A partir dali eu estabeleço uma ponte. E é muito curioso, assim, as oficinas de desenho da paisagem, né, que eu faço com alguma frequência, agora na pandemia ficou mais difícil, né, elas são muito porque reúne gente que tem experiência com desenho, né, e gente que não tem nenhuma experiência com desenho. E muita gente vem defensivamente, assim, mas vem com coragem. A não ser desenhar nem boneco de palitinho, isso é o que eu mais ouço. Eu digo, puxa vida, mas é esse tipo de aluno que eu gosto, porque que eu gosto mais, né? Porque a pessoa que não está com vício do desenho e vai descobrir um monte de coisas, né? Uhum. E acaba percebendo que o boneco de palitinho é uma sensação, né? Eu nunca permiti. O desenho é gesto. Eu estou desenhando aqui no espaço, tá? Só que está cortando, Sérgio? Não, está tudo bem. Está cortando a... Eu vi uma... Deu um pouco de estabilidade, mas já está tudo ok agora. Tá certo. Então, assim, ao gesticular eu estou desenhando, só que eu não retenho isso no espaço, né? Ao transmitir isso, espaço bidimensional, um papel, fica estabelecido ali que aquilo é um desenho, né? Mas é gesto,
um gesto que ficou cristalizado no tempo, no espaço, né? Enfim. Você não desenha simplesmente com a mão, desenha com todo o seu espírito, desenha com todo o corpo, com toda a sua sensibilidade. Não desenha simplesmente o que você vê, mas desenha como você sente o que você vê e como sente a si mesmo. É um processo complexo, né? Eu não havia parado para pensar sobre isso. Mas se eu parar para pensar sobre isso aí, eu não vou desenhar, cara. Porque assim, né? Não, eu nunca... É difícil estar tão presente assim, né? O meu processo mental ele é muito, muito intenso e para estar presente eu preciso desenhar, né? E ali aos pouquinhos eu vou ficando presente, né? Então os primeiros desenhos saem uma porcaria, eu vou aos pouquinhos, né? Então é um processo muito, ele é mais orgânico do que propriamente mental, tá? Ele é muito muito celular, assim, né? Muito corpo, né? A inteligência do corpo, né? E aí tem um aspecto, e nisso tu tem toda a razão, é inteligente, né? Porque foi com a mão que a gente conseguiu estabelecer um contato, manipular os alimentos. Claro, ela é cúmplice do olho, né? Essa visão binocular nossa que foi se aperfeiçoando em intimidade com a mão, né? Essa manipulação do alimento, essa manipulação das ferramentas para manipular o alimento, isso tudo foi possibilitando, né, que o alimento ficasse mais, não precisasse mastigar tanto, né? Os músculos da face começaram a se abrandar, né? A caixa craniana começou a aumentar, né, o seu volume, enfim, e aí toda a nossa inteligência, toda a nossa humanidade, ela provém muito disso aí. Então a mão, quando tu deixa ela falar, né, muita coisa acontece, cara, muita coisa. E aí o olho vê às vezes coisas que a mente não quer ver, né? Então tu tá vendo coisas e tu não está vendo. E aí tu deixa um trabalho, por exemplo, que tu não gosta um dia, tu deixa na gaveta, no outro dia tu olha e tu percebe que tu não tinha percebido ontem. Isso é fantástico. Mas isso acontece também na natureza, né? O tempo todo. Tem uma coisa que eu passei a fazer faz uns 3 meses, tá? Que é um jejum digital, né? Então, domingo, quando eu consigo, tá? Domingo eu desligo tudo que é digital, né? Então, celular, televisão, computador, né? Procuro me desconectar, mas aí eu me conecto, né? Eu começo a perceber as coisas mais triviais que estavam me passando desapercebidas e que são maravilhosas, né? Então, teve um domingo, a gente fala em biodiversidade, né? Mas a gente não percebe a biodiversidade que está ao alcance da nossa mão, né? Então, teve um dia que eu fui cortar grama e eu comecei a contar as espécies diferentes de vegetais que eu via, né? Vegetais no resto do chão, assim. Eu contei 23 espécies de plantinhas, tá? E isso é fantástico. Pô, 23 espécies, se eu olhar com mais atenção, né? Aquelas que eu não vi. Então, eu já posso aumentar essa conta, né? E assim são as coisas. Eu comecei a perceber o quanto eu não percebi o canto dos passarinhos. E aí, outro dia, eu estava, num desses domingos, daqui a pouco eu notei que eu já estava ouvindo há muito tempo sem prestar atenção. É aquela coisa, a gente olha sem ver, né? A gente ouve sem escutar. Então, era um canto lindo de uma ave, que eu já tinha ouvido falar, que ela canta muito, muito bonito. E aí eu fui ver, ele estava em cima da escola, aqui na frente de casa, é um sabiá da praia. Ele é um cantor, o cara é fantástico, assim, é um dos cantos mais lindos que eu já ouvi. O bichinho, ele não tem aquela plumagem tão... Ele não é muito bonito, assim, tá?
como o Sabiá Laranjeira, que é um baita cantor também, né? Mas assim, ele tem muito mais nuances, muito mais... Cara, é fantástico. Então, assim, eu não tinha percebido que eu estava escutando isso há muito tempo já, né? E estava lá o cara dando o show dele, né? Então é isso, né? Essas coisas que estão no nosso cotidiano, e a gente nesse mundo digitalizado, né, que é maravilhoso, né? A gente se afasta, a gente se aparta disso, né? E, enfim, tem muitos caminhos de volta que a gente precisa fazer, né? Dizem assim, esse mundo digital, ele chegou para ficar, tá certo? Mas ele precisa que a gente faça alguns caminhos de volta, senão ele vai ser a nossa prisão, se já não é, né? E a arte pode ser um instrumento de libertação, a arte pode ser um caminho de contemplação, pode ser também um caminho de volta? Com certeza, porque ele é um caminho que, em primeiro lugar, ó, isso é uma conquista recente, tá? A arte é um fenômeno que não é inerente aos artistas, ele é inerente ao humano, né? Lidar com a arte é necessário, porque como conhecer a arte se não lidar com a arte também, né? Como reconhecer em mim a pessoa que frui a arte se eu não me permitir lidar com as ferramentas dela, né? Se eu não me permitir uma intimidade um pouco maior com aquilo que me agrada, né? Se eu não faço isso, eu acabo me contentando com coisas que são ruins, cara. Assim, não só de coisas fora da arte, mas como coisas também consideradas arte, que são arte de má qualidade. E aí, claro, eu vou entrar numa seara complicada, né? Que é gosto não se discute, tá? Mas, por exemplo, né, quando se ouve uma música bem ruim, assim, né, aquela que entra rasgando no teu ouvido, não precisa nem estar muito alto, culinária é uma espécie de arte, certo? Sim. Dá para considerar, né? Eu considero. Tá? É uma espécie de arte porque tem um fator de criatividade ali, tá? Tem um fator, assim, um campo aberto para possibilidades. Então, tem alguma coisa que dá para chamar de arte. Tu gosta de comer comida sem tempero, cara? Né? Uma comida ruim? Tem comida ruim, não tem? Então a gente está falando da sensibilidade humana, não é só o paladar. Né? O paladar ele tem a sua inteligência, a sua cognição também. Né? Theodor Adorno, um filósofo da Escola de Frankfurt, fala sobre a regressão da audição no processo em que uma determinada forma de pensar se torna hegemônica e excludente de outras formas de pensar. Maravilhoso, é isso aí mesmo, cara. Isso aí me evocou uma coisa que eu ficava muito triste quando... E aí em seguida vamos para as imagens, que eu lembrei, que eu acho que tem que passar também, né, para suscitar mais algumas A sua obra, conversas. eu vou então apresentar aqui, Jorge. Deixa eu só Lembrando, falar rapidinho. Deixa eu só sim, falar. Desculpa. Não, pode ir. Depois eu falo lá no... vai falando, então eu vou apresentando aqui e você vai podendo fazer a sua exposição. Tá legal, amigão. Então, quando eu era piá, né, eu sempre... Essa tu deixa paradinha aí, tá, Sérgio? Certo? Eu sempre ficava muito triste quando eu ouvia um senso comum, assim, os animais são irracionais. Eu sentia que tinha algo tão desencantador naquilo, parece que tirava toda a alegria do mundo ouvir aquilo. Parecia que eles eram apenas instrumentos na nossa mão, né? E eu fiquei muito maravilhado ao perceber que não era nada disso, tá? Bom, então vamos lá. Eu quero então falar dessa imagem aqui. São 20 imagens, tá, pessoal? Não é muito extenso. Na verdade, isso é um fragmento de uma palestra que tem esse nome, né? A paisagem que nos habita, que tem aproximadamente umas 90 imagens. Então, fiz uma breve seleção aqui para caber na nossa charla aqui, né?
Então, o que pode estar escrito aí? Né? Tem algo escrito aí. Tem um enunciado. Tá? Existe uma certa coerência interna aí, enfim, tem um idioma aí. Tá? Depois eu vou matar essa charada aqui para vocês, tá? Enquanto isso, vocês fiquem pensando, e depois assim a gente fecha a sequência de imagens falando do que, afinal, é isso aí, tá? Bom, então vamos para a imagem seguinte, Sérgio, que isso é do trabalho de ilustrador científico, né, que eu tive durante o período que eu tive trabalhando no Museu da PUC, né, e depois, posteriormente, então eu fiz alguns trabalhos de reconstituição ambiental para o universo paleontológico, em duas exposições grandes para a URGS, que foi, então, me foram encomendadas uma série de paisagens alegóricas, escalas alegóricas do tempo paleontológico, né? Então, isso mostra os primórdios da vida na Terra, né? Então, do lado da esquerda para a direita é a progressão da vida no planeta, né? Então, tudo que está mais à esquerda é o pré-cambriano, é onde a vida é absolutamente inóspita, onde o planeta ferve, né? Até que surgem os primeiros seres no mar, né? E o curioso que eu aprendi fazendo esses trabalhos, ouvindo muito o professor Rualdo Menegar, que é um cara brilhante, que é um geólogo, um homem que conhece muito a questão da nossa interação, né, com o meio ambiente, enfim, é um cara muito sábio. Então ele me explicou assim, né, que a vida ela foi gerando as próprias condições para a vida, né? Então a taxa de oxigênio na atmosfera ela era muito rarefeita, né, nesses primeiros momentos. E os primeiros seres que eram unicelulares, que existem até hoje, tá? São os estromatólitos, né, que eles formam rochas de camadas e camadas de gerações de bactérias que vão se ficando petrificadas, né? Existe até hoje esse ser. Então a gente bota aí zilhões e zilhões de anos para trás. Então esses seres, né, fazendo as trocas com o ambiente, eles começaram a se tornar pluricelulares e isso começou a aumentar as taxas de oxigênio na atmosfera. Isso é fantástico, né? É uma autopoiese. Eu não sei se eu uso certo esse termo aí, Sérgio, tá? Mas É uma enfim. autopoiese de uma rede simbiótica gigantesca que se chama planeta Terra, né? A própria Certo. biosfera é resultado da vida. Então isso é Isso. espantoso. É espantoso, cara. Né? É a cobra mordendo o próprio rabo, no fim tu não sabe o que é cabeça e o que é rabo. Né? O que vem do que. E aí as hipóteses estão sempre abertas para várias explicações. Né? A ideia é que a vida Eu se prefiro ficar... auto-mantém, se auto-transcende, se autorregula. E isso é algo que foge completamente à entropia presente no universo, já que a vida é uma gestação de ordem, né, de uma negentropia, ou se diria entalpia, ao contrário da entropia presente no universo. Então é algo fantástico que a vida, né, esteja presente. E o nosso planeta é um planeta realmente muito especial. E esse planeta especial, né, poderíamos até dizer, há uma sacralidade nisso, né, está ameaçado. E Uhum. essa ameaça é séria. Então, o aquecimento global está destruindo a vida nos oceanos. Várias notícias têm sido veiculadas recentemente, dizendo, inclusive o último relatório painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, dizendo que nós temos cerca de 10 anos para deter o aquecimento global ou poderá haver uma extinção em massa da vida nos oceanos
e uma transformação gigantesca no planeta, derretimento das geleiras, 2/3 da Terra que é arável, que é solo fértil, está virando deserto no planeta, as florestas estão desaparecendo e nós estamos no limiar de uma grande transformação, talvez a 6ª extinção em massa. A 6ª grande extinção em massa, né? É o antropoceno, né? Eu ouvi ontem um termo de um amigo dizendo que também dá para se chamar o como é que é? Capitaloceno. É um palavrão, né? Mas eu acho que já está cunhado esse termo aí, tá? É o capital acima de tudo e de todos, né? Passa o próximo aí, Sérgio. Então, assim, como é que tu disse não é a entropia, é a entalpia. Entropia, a segunda lei da termodinâmica, é a tendência a todas as coisas, né? Perderem a ordem, né? Se tornarem isomórficas. E a vida é o contrário disso. Ela nega a entropia, ela gera ordem, ela gera beleza, ela é entálpica, ou, outro termo, negentrópica. Que é uma outra imagem que... Jorge, eu tenho que transformar a tua imagem num vídeo, porque eu tenho que ir passando aqui detalhe por detalhe, como se cada pequeno pedaço fosse um quadro em si. Tá certo. Bom, deixa eu explicar isso aqui então. Então, isso é de uma sequência de uma exposição em 2007 no Museu da URGS, né? Que é o último painel da vida, né? Dessa sequência de sucessões de espécies, enfim. Então, isso é a vida que surge no planeta, né, que prolifera, que é a era dos mamíferos, né, depois da última grande extinção, né, que foi dos dinossauros, que, aliás, continuam entre nós, que são as aves, né, são os herdeiros que basicamente são dinossauros ainda, né. Então é a chegada nossa, né? E nós estamos no fim da fila aqui, bem no fim da fila, né? E como a gente é novato no planeta, assim, né? Como seres, digamos, com a racionalidade aquela que sabe fazer estragos, sabendo que pode evitar, né? Então a gente se acha a cereja do bolo, né? Só que não tem cereja do bolo, né? Tem isso. É um bolo que nunca fica pronto. Então, tá aí. Aí tem Neandertal, tem Homo erectus, né? E no fim, aquela turminha que está indo lá para cima, para as montanhas lá, somos nós, os sapiens, né? Então, é a era dos mamíferos. O ser humano chegou a conviver com grandes mamíferos. Então, a preguiça gigante, o gliptodonte, que era uma espécie de um tatu, tamanho de um fuca, né, o tigre dente de sabre. E essas espécies acabaram extintas, e uma das hipóteses é que a gente tenha provocado as primeiras extinções aí, né, numa disputa aí por território com essas espécies e alimento abundante que elas representavam, né. Bom, então É sabido, aí né, que durante a história da humanidade, da evolução humana, múltiplas extinções foram sendo geradas. A cada novo continente, a cada nova ilha que era colonizada, havia extinção em massa nesse mesmo local. E nós estamos agora com um poder imenso nas mãos. Nós podemos afetar a vida no planeta inteiro. Isso nunca tinha ocorrido. Então, isso nunca tinha acontecido. Passar o próximo? Sim, pode passar. A noite inteira olhando teus quadros, mas vamos adiante. Vamos lá. Esse já tem outra mensagem, né? Passa para o seguinte ali, cara. Acho que pulou uma imagem, acho que eu não... Não, era para ser essa anterior. Ó. Então, assim, então meu vínculo como mau aluno assim, da biologia está relacionado às imagens anteriores. Agora, como mau aluno de história, são essas aí, né? Só que
enfim, eu tive depois a oportunidade de me redimir como ilustrador, né? O que acontece? Eu tive uma professora na história que era uma arqueóloga, né? Uma pessoa fantástica, a Silvia Copé, e se eu tivesse tido alguma persistência, eu teria sido arqueólogo, possivelmente hoje. Então, sempre me fascinou esse mundo ancestral aí nosso, né? Principalmente o mundo indígena. E aí, então, ela fez a dissertação de doutorado dela baseado em achados arqueológicos do nosso passado aqui do Rio Grande do Sul, do Planalto Sul brasileiro, né? E aí, enfim, era uma cultura que começou a ser investigada melhor a partir dos anos 70. E então, lá pelos anos 30, 1930, por aí, teve um cara que achou uma caverna na beira de um peral, assim, um lugar bem remoto, perto de Bom Jesus, uma caverna que estava cercada, assim, dessa forma aí, tá? Não devia ser coisa muito antiga, não sei, né? Mas eram, digamos, segundo a descrição do cara que achou, eram taquaras, assim, que estavam trançadas. E aí, então, ele lá dentro encontrou essa imagem anterior que tu me mostrou, esse que tu mostrou pra gente, Sérgio, que aí tu pode voltar, que aí seria isso aí, ó, tá? Então, isso aí é um sepultamento dentro dessa caverna, de difícil acesso, né? Que eu não vi essa imagem, isso aí foi descrita pela Silvia para mim, né? Minha incumbência era ilustrar mais ou menos o que teria sido o achado que esse homem fez, né? Mais ou menos o estado, que estava, digamos, 60 indivíduos aí sepultados, né? E tá, a coisa foi registrada, enfim, ficou essa memória. E não se tinha ideia de que povo seria esse aí, né? E aí, então, na Serra sempre se encontra umas espécies de panelas no chão, são grandes buracos arredondados no chão, alguns com 10 metros de diâmetro, outros mais, outros um pouco menos, e, enfim, com cavidades no chão, né, com uma circunferência, assim. E aí alguém resolveu escavar e descobriu que esses vestígios eram casas semi-subterrâneas, de uma cultura que mais tarde veio a ser datada, né? E aí, então, de pesquisa em pesquisa, se descobriu que só no Rio Grande do Sul existem mais ou menos, até quando eu fiquei sabendo, isso há uns 10 anos atrás, tinha mais ou menos 1.400 dessas casas que tinham sido já descobertas. Aí tu pode passar 2 imagens adiante, Sérgio. Então, eu estava ilustrando a tese de doutorado dela, tá? Aí a minha tarefa era essa, de fazer o imaginário do que eles encontravam ali. Então, eram casas que os arqueólogos são muito cautelosos, eles procuram não tirar conclusões precipitadas, né? Eles deixam isso para o artista, né, que vai ilustrar. E mesmo assim, não se aventuram muito a dar palpite, né? Então, a gente vai com cautela e tenta ajudar eles nesse pensamento visual aí. Então, essas casas circulares, elas eram escalonadas ali no centro, então isso é um corte transversal, tá, gente? Então, é como se a casa cortada ao meio ali, para a gente poder ver o cotidiano dela lá dentro. Então, no meio ali tinha o fogo e as pessoas ficavam ali em volta. E aí eu fiquei sabendo, né, que isso era uma solução arquitetônica genial para uma região muito fria em certas épocas do ano, que isso mantinha o aquecimento interno, porque a terra ficava com uma temperatura muito maior do que o ambiente externo, tá? E diz a Silvia que o calor ficava mantido alguns meses depois de uso contínuo, assim, né, E aí o mais fantástico, pode passar o próximo, tá? O mais fantástico é que... Isso ocorre no Rio Grande do Sul. Em que região do estado, Jorge? É Planalto, tá? Isso Planalto. É tudo no Planalto. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tá? Uhum. Só no Rio Grande do Sul,
em 2000, até 2010, que era quando eu fiz esse trabalho, tinha umas 1.500 dessas casas. Ou 1.500 sítios arqueológicos, tá? Então, nesse sítio tinha 3 dessas casas. Aí, então, seria uma vista externa dessa casa aí, tá? E tinha uma maior ali que eu também fiz uma ilustração, que ela tinha um diâmetro de 18 metros. E aí, ao fazer a reconstituição interna lá dentro do que seria, aí eu me dei conta, mas, meu Deus, essa gente aí, eles eram os arquitetos, né? E não deixaram vestígio, né, cara? E não se sabe nem direito quem são eles. Eles são possivelmente ancestrais dos Caingangue. O homem branco não teve contato com eles, né? E aí se coloca uma questão muito, muito importante, assim. A gente tem para nós que as civilizações evoluídas são aquelas que deixaram vestígios em pedra, pirâmides, construções monumentais, né? Calendários e várias coisas. Sem dúvida, é fantástico isso. Agora, uma cultura como essa aí, que não deixa propriamente marcas na paisagem e que tem, aparentemente, estava vivendo muito bem a sua vida aí num ambiente do que o ambiente provia, né, e do que ele também impunha como dificuldade. Eu pergunto se isso aí não é um caráter de evolução muito, muito grande, né? E aí a Silvia, ela me contou com uma emoção, assim, quando eles foram fazer a datação dessa casa, aí, que ela foi quase totalmente escavada, né? E eles fizeram uma datação, a datação é feita pelo carvão, né? Então, com um elemento que tem radioatividade, que é o carbono 14, né? Então, eles fizeram a datação do carvão encontrado ali no resto do chão dessa cabana aí, e eles conseguiram datar ela de 800 a 1300, tá? Da nossa era, tá? Mas o mais fantástico até nem é isso. O que ela disse que aparentemente, sem sombra de dúvida, tá? Aparentemente, sem sombra de dúvida é bom, né? Mas aparentemente dá para afirmar que essa casa foi ocupada ininterruptamente por 500 anos. Tá? Quase não dá para acreditar numa coisa dessa, né? Então, se uma cultura ocupa um ambiente... Oi? O Rafael está dizendo aqui para nós, na conversa, que são antecedentes dos povos macro-guês, descendentes diretos do povo Caigangue e Xoclen. Depois o Rafael escreveu ainda: responsáveis diretos do manejo antropogênico das florestas de araucária e sua distribuição no Planalto Meridional, junto com a fauna ao longo dos últimos 2000 anos. Eu acho que ele está certo, cara. Muito é o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Grande, cara, é isso aí. É isso aí. Então, assim, essa ocupação ininterrupta, né? Que seja com pequenas interrupções, assim, de 500 anos dessa casa aí, tá? Isso mostra uma estabilidade de manejo do ambiente fantástica, cara. Tá? E aí, assim, eles não deixaram marcas. Deixaram sim, que é o que o Rafael acabou de mencionar. Aí tu pode mostrar a próxima. Que aí a floresta de araucária, muito provavelmente tenha sido... não obra deles, mas a expansão dessa floresta tenha sido obra deles. Isso é manejo de ambiente, isso é sabedoria ecológica, tá? Isso é pertencimento. Só uma observação que vocês estão vendo não é uma fotografia, é o desenho do Jorge Herman. Como é que é? Um bastão aquarelável, tá? Um bastão aquarelável preto, e parte desse desenho está aquarelado. Tá? E tem um pouco de pintura aí também, não me lembro, ela é muito antiga. Então, assim, isso é perto do Cânion do Faxinal, ali nos Aparás, perto do Tambezinho, né? E a partir da foto de um amigo, João Esteman. Então, assim, esse manejo do ambiente, essa turma fazia, né? E isso é extraordinário. Que manejo de ambiente a gente faz
Onde é que nós somos evoluídos comparados com esses caras aí? A gente constrói torres que cobrem os horizontes uns dos outros, mas tá aí a nossa excelência em manejo? É isso? Toca aí, amigão. Toca em frente. Tá. Aí torres, né? Então, assim, eu mergulhei nos horizontes, né? E aí eu passei a pintar muito, né? Antes o desenho era mais o meu forte, né? E que eu me formei em desenho na URGS, né? Mas quando eu percebi, assim, que a tela estava respondendo, né, a um anseio, assim, de realismo, eu me surpreendi, assim, eu não me julgava que eu poderia estar fazendo coisas assim que eu estivesse gostando, né? E eu senti assim que eu estava comunicando realmente o que eu sentia ali, né, nesse lugar, né? E aí então essa foto, essa pintura aí é a partir de uma foto, tá? De Torres da ponta da Praia da Cal. Mostra o morro ali, Sérgio. Esse morro ali é o Morro do Farol, tá? Afasta um pouquinho a filmadora. Isso, cara. Então, assim, ó, esse morro ele não é assim hoje, né? Ele tem vários prédios enormes ali que aparecem por trás dele ou em cima dele, né? Não exatamente em cima, mas mais no pé dele, né? Então eles estão interferindo tremendamente na paisagem, mas eu fiz questão de tirar eles dali e fazer um misto de presente com passado. Então essa margem do morro ela é toda com imagens, é uma paisagem híbrida, né, de, de uma foto da década de 50, eu acredito, junto com uma garça aí da década de 2020. Então isso é uma Impressionante. pintura em acrílica sobre tela. E aí, ao pintar, a gente percebe, né, como é que se comporta o brilho das pedras, a água, né, como ela tem muitas passagens de tom, enfim, às vezes ela é marrom, isso se mistura com azul, enfim. Toca em frente aí. Aqui perto fica o Parque de Itapeva, Isso. que é um parque que está ameaçado. Eu tenho, Sim. eu tenho sido fã das suas publicações na FM Cultura. Aliás, Opa. convido a todos que também assistam, escutem as publicações do Jorge Herman na FM Cultura, a série sobre a história da arte, mas também a série sobre o meio ambiente, onde o Jorge aborda os problemas ambientais atuais do Parque de Itapeva. Fica a dica, então, Isso. FM Cultura, Jorge Herman. FM Cultura Torres, né, que está no YouTube, então ali tem os nossos podcasts, né? Aí quem quiser lá, tiver curiosidade, dá uma visitada, se puder se inscreve, isso é muito importante para nós, né? Marco está dizendo que é maravilhoso conhecer a história de cada obra, né? Ah, que legal. Toca ali em frente, então, amigo. Aí, tá? Então, assim, ó, aí, assim, né, nesse contato com esse mundo de rocha, água e areia, né, vegetação, eu comecei a perceber, né, o óbvio. E aí que tá. A gente, às vezes, comete grandes erros como humanidade, como comunidade humana, né, por não perceber o óbvio das coisas, né? Então, uma coisa assim que eu aprendi com o Rualdo Menegar, a paisagem tem memória, né? Então existem, quando tu olha uma paisagem, é interessante tu começar a observar que idade tem cada coisa numa paisagem, né? Existe um tempo geológico, existe um tempo biológico, existe um tempo arquitetônico, né? Um tempo antropológico, né? E eles vão sucessivamente se sobrepondo, né? E o tempo antropológico, o tempo arquitetônico, ele vai sendo sobreposto por né, coisas mais recentes, né? E quando
essas construções mais recentes, elas vão se impondo a tudo, então é uma perda brutal, né? O tempo geológico desaparece, o horizonte desaparece. E isso é um drama que praticamente não tem volta. Quando um horizonte é coberto por uma torre, ou por uma sucessão de torres, que nem acontece aqui, que é um cortiço de luxo que a gente tem aqui em Torres, tá? Cada torre é linda, se tu for olhar, mas junto elas formam um paliteiro, um cortiço, olhando de longe, chega a dar uma tristeza. Tá? Então, assim, elas vão cobrindo os horizontes umas das outras, né? E cobrindo o horizonte de muita gente que está no resto do chão. Então, aí eu notei o óbvio, né, que tem pontos aí da paisagem que a gente está olhando a mesma coisa que qualquer ser poderia ter olhado há milhares de anos atrás, há muitos milhares de anos atrás, né? Aqui já tem intervenção humana na guarita, né? Tem algumas marcas aí que depois eu vou explicar. Mas tem alguns pontos no Morro das Furnas que tu olha para a paisagem, é o que era há 100 mil anos atrás, tá? Muito provavelmente. E então isso é um contato com o coração desse planeta, né? Com o coração da vida nesse planeta. É um contato muito íntimo com nós mesmos, né? Se dar conta disso. Passa o próximo aí, amigo. Matei está dizendo aqui, prova que a arte é a linguagem da alma. Extrapola e completa as outras linguagens. Sem elas, não existiríamos. Muito obrigado. Obrigado, cara. Eu acho que é. Ó, esse é a Torre Sul. Depois desse tem tem uma outra pintura, cara? Acho que tem, né? Sim. Tem. Tá, volta ali para a Torre Sul, por favor. Isso. Então, a Torre Sul é a última torre antes da Praia de Fora, que vai rumo ao sul, né? Então, as belezas de Torres aparentemente terminam ali, só que não, né? Tem essa faixa de praia longa que tem até uma ponta de pedra, que é a Pedra da Itapeva, lá ao sul, que a gente vê lá no fundo, né? Tem uma nesgazinha ali, né? Ali, por incrível que pareça, está o morro mais alto de Torres, que é o morro da Itapeva, que é dentro do Parque de Itapeva. Tá? Então, essa Torre Sul aí, ó, ela mostra ali na água, Sérgio, ali na água. Isso, agora vem para a esquerda, ó, para a esquerda. Para a esquerda. Te aproxima na água lá agora no horizonte. Então tem uma linha de pedra, vocês veem que tem uma linha de pedras saindo do morro, ó, para dentro da água, tá? Isso aí a gente vê quando a maré está baixa, vê com mais evidência. O que é isso? No fim do século XIX, começo do século XX, Torres ia ter um porto, tá? Então, eles precisavam de pedras para os moles, chegaram a construir os moles, depois vocês vão ver um desenho que eu fiz, a partir de uma foto, né? E o que eles fizeram? Dinamitaram os morros, porque era fácil tirar as pedras dali. Estava certo eles, né? Eles queriam fazer um porto. Chegaram a fazer os moles, botaram os moles uns 500 metros para dentro da praia da Guarita. Né? E ficou uma cicatriz nesse morro aí, né? E no Morro das Furnas foi pior, porque cortou a curva do morro ali encostado na prainha da Guarita. Isso pouca gente sabe, na verdade. Né? Então, uma ideia do século XIX, natural, as pessoas daquela época nem sabiam o que era ecologia, né? E aí a gente entra na mentalidade de hoje, que ficou na mentalidade essa, digamos, tosca, né, do progresso sem limites, que ficou no século XIX, e é essa ideia que está bancando esse delírio aí de um porto aí perto de Torres. É a mesma ideia de progresso desenfreado, né? E vão ficar marcas terríveis, cara. Um porto em Mas não vai. seria ambientalmente catastrófico.
Mas não é questão de 100 torres, né? Isso eles querem fazer em Arroio do Sal, ao menos eles estão dizendo que vai ser. Alô? Cortou um pouquinho a ligação, voltou. Voltamos. Voltamos para Não, você e para a sua obra. eu tava brincando com os botãozinhos aqui, eu sou um trapalhão com essas coisas. Então, bom, aí então é um delírio completo, né? Bom, aí, com o Porto vai tudo virar de cabeça para baixo, né, cara? Ó, e eu gosto muito de fazer reconstituição de fotos antigas, tá? Então, fotos de 70, 80 anos atrás. Essas pinturas eu não faço mais, tá? Porque esse realismo, assim, dá muito trabalho. E eu cansei disso aí. Eu estou procurando coisas mais espontâneas agora. Então, isso é uma foto de 70, 80 anos atrás, preta e branca, claro, né? E aí eu verti isso para pintura. Então mostra o que seria a cabeça do índio ali, Sérgio, sobe um pouquinho. Aí, ó, isso seria a cabeça do índio. Então é a guaretinha que chama isso aí, tá? Não é a pedra da guarita que fica mais ao norte ali. Então essa pedra aí teve um bobalhão que um dia derrubou a pedra, né? Ela está embaixo da areia lá agora. Né? Então, antes disso, né, os caras até tomaram cuidado de cimentar ali a base dela para evitar que caísse, mas não resistiu a uma malandragem de alguém lá que derrubou ela. Enfim, isso faz algum tempo, tá? Agora, aí, fica aí. Volta um pouquinho, Sérgio. Aí, um pouquinho mais para a direita. Bom, aí, ó. Vocês estão vendo ali no fundo é o Morro das Furnas, tá? Um pouquinho para a esquerda. Tu vai ver assim a linha do morro, tá? Afasta um pouquinho, Sérgio. Afasta um... Isso, ó. Vocês veem ali a corcova do morro, tá? Ela é verde, né? E o morro, normalmente, ele teria uma curva suave até o mar. Só que ele foi explodido, pessoal, tá? Para fazer o tal dos moles e a estrutura do porto. Ele foi explodido, ele foi dinamitado. Então ficou ali aquelas coisas, aquelas linhas angulosas, tá? Morro então amputado. Essa é a mentalidade. Ele foi amputado. É o Morro das Furnas. Tá? Vamos passar? Aí, então assim, ó, tem nos desenhos de paisagem, que eu fazia aqui em Torres, né? Faz anos que eu já não faço, acho que uns 3 anos. Isso é um mapa, é uma vista, ó, vamos só passar aqui, ó, esse morro mais ao sul, isso é uma vista aérea, né, digamos, então tem a torre, é o morro de Itapeva, e depois a Torre Sul, o Morro das Furnas, tá? Tem a Lagoa do Violão atrás do morro mais à esquerda ali, né? É isso, a Lagoa do Violão, né? Esse morrinho atrás dela, na frente dela é o Morro do Farol, né? Eu moro bem no pé desse morro, pro lado contrário do mar. Então tem a Lagoinha e tem um canal que liga a Lagoinha ao Mampituba, tá? Então o Mampituba, ele vem, desce a serra, faz uma baita de uma curva, e fazia uma baita de uma curva aqui na praia, aí surgiram os moles, né, que fizeram a retificação dele. E aí então nos trabalhos no curso de desenho de paisagem, eu sempre pedia para o pessoal antes fazer um desenho, um mapa de Torres, né? E aí o pessoal dizia assim, tá, mas como fazer um mapa? Não, faz o que tu lembra, o que tu imagina que tenha. E algumas pessoas lembravam de uma coisa, outras de outra, assim, mas o essencial era o seguinte, cada um representava a parte de cima do papel como sendo uma direção. Então tinha uma pessoa que representava o ponto de vista para o norte, outra para o sul, outra para o leste, outra para o oeste. E deu as 4 direções numa aula, assim. Isso é muito curioso, assim, porque isso mostra
uma certa percepção geográfica que se tem, né? É muito interessante, assim, esses mapas que são, eles não têm a precisão de um mapa, mas eles são sensoriais, né? E isso é uma outra coisa que eu aprendi com o Rualdo, né? Que os indígenas, eles têm mapas sensoriais, eles não são mapas, digamos, que tenha essa Lógica precisão de... matemática. Exatamente, né? Ele tem uma lógica mítica, né? Tem uma lógica muito sensorial mesmo, né? Vivencial também, Então, né? oi? Vivencial. Vivencial, exatamente. Então tá, repassamos, Sérgio. E aí então, essa paisagem, né, toda, ela tem a paisagem humana, né? Os seres humanos que eu encontrei aqui. Esse foi um amigo que a gente perdeu esse ano, agora durante a pandemia, né? É ele que está aí, é o Bento Barcelos. Ele é um griot, é um cara assim que nos ensinou muito, ele é um cara da terra, um bicuíra, né? Um homem da areia. Ele se criou encostado ali no Morro das Furnas, existia um casebre ali, e é um cara que era um contador de histórias, né? Um griot, legítimo griot. E é esse vínculo assim do ser humano, né, com o lugar. E perder um cara desses tem um peso, né? Mas essas pessoas deixam marcas, né? Eles ficam entre a gente, né? Cada um de nós fica entre a gente quando as marcas são boas e infelizmente, às vezes, quando as marcas são ruins, ficam também, né? Mas o Bento deixou lindas marcas aí com a gente. Então, essa imagem, foi um dia que a gente estava planejando a capa do primeiro livro que ele escreveu sobre as memórias de Torres, né? E aí eu fiz ele caminhar muito para lá e para cá, tirando foto para depois fazer uma pintura. Então, fiz o Bento emagrecer 1 quilo, acho, nessa tarde aí de inverno. Isso é uma pintura que a gente fez ali na prainha. Ó, esse aí é o Parque de Itapeva, tá? É um desenho feito em grafite e nanquim. Então é a vista das dunas para o mar. O Parque de Itapeva, gente, ele é uma questão simbólica assim no nosso litoral aqui, tá? Porque ele representa assim uma encruzilhada. Tem uma série de programas que eu dou esse nome, né? Encruzilhada de Itapeva. Tem parte da comunidade, das lideranças aqui de Torres, que não se conforma que 1.000 hectares ao lado da cidade é usado para preservação. Porque eles não percebem que o futuro está aí, né? Pelo turismo ecológico, pela situação hídrica favorável da cidade, que é por causa dessa retenção de água que esse lugar representa, pela biodiversidade, enfim, pelo controle pela regulação térmica, várias coisas, né? E eles não se conformam, eles acham que isso é um lugar vazio, né? É uma pobreza assim de espírito assim que não tem tamanho, né? Não tem tamanho. Passa aí, amigão. E os bichos, tá? Os bichos. Isso aí é uma foto que tiraram de mim um dia de inverno, que eu fui chegando mais perto desse lobinho que estava ali. É um lobo marinho, tá? Isso foi a Ana Cristina Gonzalez que tirou, que estava junto comigo. E aí eu digo, pá, eu vou pintar isso aqui, né? E então, assim, o contato com um animal selvagem, assim, um animal silvestre, um animal que não está na rota da nossa lógica, né? Que ele está completamente fora da nossa curva. Isso é um privilégio, tio. Isso é um privilégio, é um contato com o infinito. Eu acho um presente, é um presente. E é puro mistério, puro fascínio, né? Porque o que essa gente aí, o que esses bichinhos passam, o que eles vivenciam no caminho deles do sul para cá, eles vêm para cá no inverno, tá? Tem 4 espécies de lobinho que ficam ali na Ilha dos Lobos,
mas a maioria são leões marinhos que estão lá. Então eles andam centenas de quilômetros do Cabo Polônio, do Uruguai, lá da Patagônia, enfim, eles vêm vindo e para ficar aqui na Ilha dos Lobos e alguns outros lugares onde o suprimento alimentar tá mais propício, tá? Então é uma vida inimaginável, né? O que é uma noite na Ilha dos Lobos ou num temporal, como é que eles se viram? Eu fico pensando, né? Isso é puro mistério, né? Passa aí. Aí a turma, ó. Esses são os leões, tá? Na Ilha dos Lobos. Lá no fundo, então, o Morro das Furnas, mas ele está ampliado ali por um efeito fotográfico, que eu me baseei numa foto para fazer isso aí, tá? Mas então, aí são os leões, tá? O leão marinho é um bicho grandão. Ele dá um laço na gente, se quiser. São os leões, tá? E o curioso é que os que vêm para cá é praticamente só os machos, tá? Então, e eles ficam aqui os meses de inverno. As fêmeas ficam com os filhotes no sul, porque o suprimento alimentar diminui nessa época lá e eles vêm para cá. Os machos vêm para cá para não faltar lá para a prole, tá? Então aqui eles têm, na Ilha dos Lobos, tem uma fartura de alimento e aí a coisa começa a esquentar e eles voltam para o sul. A próxima. E então é a Praia de Fora, que fica na frente do Parque de Itapeva, tá? Lá ao fundo, então, a Torre Sul, o Morro das Furnas. E esse, então, é o lugar, a Praia de Fora, que foi fechada para o trânsito de carros, que gerou muito protesto aqui de pessoas que não conseguem caminhar mais pelo jeito, porque isso aqui antigamente era um horror, assim, o pessoal, era sujeira, era barulho, e nessa praia tem muito animal descansando de longas viagens, tem grupos de aves que se dispersam, tem nidificação ali também, né, tartarugas que botam ovos, aves. Então esse é um lugar que fica na frente de uma reserva ecológica que representa uma zona de amortecimento, né? Uma reserva ecológica precisa de um espaço de desafogo da pressão que a gente exerce, né? E hoje essa praia está livre do acesso de carros, né? Ficou um lugar bem mais ecológico, digamos. Isso é atração, isso é o turismo, né? Isso é o verdadeiro turismo não predatório, né? Que pode atrair muita gente para cá. Observação de aves, observação de espécies que dão na praia, enfim. Tá? Próximo, estamos chegando no fim. Então aí a memória arquitetônica. Vamos acelerar, né, Sérgio, que senão a gente não dá conta, né? Muito bem. Então, assim, essa é a igreja mais antiga que tem no litoral norte, tá? Ela foi, quando o Saint-Hilaire passou pelo Rio Grande do Sul, em 1820, 20 e poucos, ele viu os alicerces sendo construídos, a igreja São Domingos. Então, pode ir passando. Isso é um propósito diferente de construção que sempre tem uma ascendência sobre a paisagem, tá? Isso é os moles, aqueles que ficaram ruína ali naquela pintura que vocês viram antes, tá? Então é de uma foto de 1911, eu acho. Então ele entrou aí uns boas centenas de metros no mar, tá? E ali atrás o Morro das Furnas, tá? Esse é um desenho todo em grafite. E aí né? Isso é a verticalização da cidade, tá? Que não é o único problema, porque assim o solo aqui ele é muito frágil, né? Não no sentido de estabilidade, mas no sentido assim é um solo muito recente geologicamente. E tem as águas, né? Elas se comportam de uma maneira como as águas sempre se comportam quando tu corta o fluxo delas, né? Isso representa uma compactação do solo que é problemática, tá? E além da interferência na percepção da escala da paisagem, né? Isso é uma questão estética que é bem relevante.
Mas não é só o problema verticalização, tem o problema da horizontalização, que é a próxima imagem. Tá? Então, assim, ó, tem um termo que é de 2002, que foi cunhado em 2002, que é a pegada ecológica, tá? É um termo que tem, que é resultado de observação, de muitos cálculos que o pessoal começou a fazer para medir a pegada ecológica das comunidades humanas. Tá? Então, eu posso, digamos, medir, ter uma ideia da minha pegada ecológica a partir de um cálculo lá que eles fazem, né? Tem até um site que ajuda a medir, mas tem vários itens que acabam sendo esquecidos ali, é uma coisa muito, muito relativa. Mas assim, do lado esquerdo tem uma comunidade mais tradicional, e do lado direito, esse muro de Berlim que vocês veem aí, tá? Isso é de um grande condomínio que está atrás do Morro da Guarita. Um condomínio tão grande que dividiu a cidade, esse subúrbio da cidade separou, o condomínio separou esse subúrbio de Torres. Não completamente, porque eles tiveram que dividir o condomínio ao meio, e tem uma rua que passa entre muros, né, para as pessoas poderem acessar esse bairro aí, que é se eu não me engano, é o São Francisco, aqui em Torres, tá? Que é mais próximo do Parque da Itapeva. Não é São Francisco fica para o outro lado. E aí, como é que os condôminos, né, do grande condomínio Ilhas Parque fazem? Eles, para passar para o outro lado, eles têm um túnel que passa por baixo da estrada, da rua, tá? Então, assim, que pegada ecológica que tem essa gente do lado direito, tá? Então, isso demanda um custo ambiental, assim, que não é cobrado, né? Isso as águas, a água é usada, o solo é usado, né? O fluxo das pessoas é uma interferência em todos os sentidos na paisagem. Isso pressiona uma população contra limites, assim, que ali tem uma reserva ecológica do lado, enfim, as implicações são enormes, tá? E isso é uma imagem patente, assim, da desigualdade social que a gente está vivendo, né? E todos os dramas que a gente vive, eles provêm dessa desigualdade. Eu não vejo algo que justifique tamanho acúmulo de recursos, né, de possibilidades, né, de dinheiro. Não vejo justificativa para isso. Não me entra na cabeça. Pode passar, amigão. Aqui, esse homenzinho que está ali foi um dia que teve um tempo que eu fazia desenhos ao vivo ali do Morro das Furnas. Esse é um desenho que eu fiz na hora lá, um dia eu saía de manhã bem cedinho. Isso no verão, tá? E aí então eu desenhei, eu vi esse cara ali, eu digo, pá, esse aqui eu vou desenhar. Quando eu estava terminando o desenho, eu olhei, o homem não estava mais lá. Quando eu vi, ele estava do meu lado. E estava com uma Bíblia na mão, né? E ele disse, posso ficar com esse desenho? Eu digo, amigão, não dá, isso aqui é meu ganha-pão. E, pois é que isso era um momento tão importante para mim, eu estava em contato com Deus, ele falou, né? Então ele estava sentindo, com outras palavras, a mesma coisa que eu estava sentindo. A gente, por mais distintos que sejam os nossos universos sociais, a gente estava sentindo a mesma coisa. Foi um momento muito especial. Tá. Aí, ó, Servo do Pantanal. Esses são são as pegadas visíveis da divindade, né? Os nossos companheiros de caminhada. Então eu fiz uma série de aquarelas para um livro de poesias de uma poetisa chamada Nilva Ferraro, que o Sérgio deve lembrar. Ela é especialista em haikais, né? Então é um livro dedicado à fauna ameaçada do Rio Grande do Sul. Esse baita bicho aí, ele existe aqui no Rio Grande do Sul, é o cervo do Pantanal. E ele, por incrível que pareça, ele vive nas imediações da Freeway, tá? Do lado direito, do lado esquerdo de quem vem para a praia. Tá? Então vocês vão ver a APA do Banhado Grande, é ali que eles vivem. Então é uma comunidade que estava reduzida a uns 6 indivíduos, mas eles começaram a desenvolver uma capacidade de se esquivar da gente através
da mudança de hábitos. Eles passaram a ter hábitos mais noturnos. Isso possibilitou que a população aumentasse. Então, uma última contagem ali aumentou, triplicou a população deles. Tá? Então, um baita do animal. A próxima. O nosso golfinho, o boto-nariz de garrafa, tá? Esse é um bicho que entra na barra do Mampituba aqui, mas ele está com a ação dele, eu acho, né? Não vejo muita gente conversar sobre isso. Aqui tinha a pesca colaborativa, né? A pesca da tainha. Era o golfinho ajudando os pescadores, e os pescadores, não sei exatamente no que ajudavam o golfinho. O golfinho ajudava a encurralar as tainhas que ficavam no campo de ação dos pescadores. Existem estudiosos que dizem que é mais um divertimento e um treinamento para os jovens, tá? Aproveitando essa situação para treinar os mais jovens na pesca da tainha. Só que em Torres, a barra do Mampituba no verão está tomada de jet ski, de lanchas que passam em alta velocidade ali. O golfinho não é um bicho burro, né? Então ele vai se proteger, ele não entra ali. Então ele está sendo visto muito pouco na barra, né? Coisa que não acontece em Tramandaí, né? Que não é uma barra retificada, né? E ali a pesca colaborativa é uma atração turística, né? Então agora a última é a mandaçaia, que é uma abelhinha sem ferrão, que as nossas não têm ferrão, né? E elas são essenciais para a polinização, elas até dão mel, mas o serviço ambiental delas basicamente é a polinização. Então é uma grande ameaça que a gente está sofrendo, né? Por conta da poluição, dos agrotóxicos, né? Que esses últimos 2 anos aumentaram exponencialmente, né, a quantidade, inclusive agrotóxicos que são proibidos na sua origem, né, no seu país de origem, enfim. E agora a última imagem, né, que é, na verdade, aquela primeira, tá, aquela primeira que eu mostrei, que era um idioma, né, é uma tentativa de traduzir isso aí. Aquilo não é um idioma, na verdade, é um desenho, né? Então, assim, o que fica desse lero-lero meu todo aqui? Na verdade, a gente está tentando não, a gente está destruindo, tá, um idioma, destruindo algo que a gente não conhece bem. A gente não sabe nem ler isso aí, tá? Não sabe o que esse enunciado exatamente está dizendo, a nosso respeito, inclusive, a gente está destruindo isso por valores assim que são muito questionáveis. E isso está vendendo o nosso futuro, né? A gente, na verdade, está pegando emprestado o futuro, que é o tempo das gerações que estão por vir, né? O planeta não nos pertence, pertence aos que virão, e ainda assim não os pertencerá, né? Eles terão que saber ter bem mais sabedoria que a gente. E é isso. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Jorge. Um prazer estar com você. Agradecemos imensamente pela presença de todos que estiveram aqui conosco nessa noite. Vitória acaba de dizer aqui que a própria pandemia acaba tendo uma repercussão, consequência positiva, porque nos proporciona estes momentos. Muito obrigado, Vitória. Não vou poder citar todos, eu estive olhando, foram mais de 55 pessoas que estiveram presentes na nossa live hoje. Estamos com 17 pessoas presentes neste momento. Convido a todos, então, se quiserem conhecer um pouco mais o trabalho de Jorge Herman, acessem a FM Cultura, o canal da FM Cultura. Jorge tem um trabalho interessantíssimo na FM Cultura. Acessem o site. Podem pedir informação diretamente para o Jorge através do Instagram. E também, né, cabe nesse momento, né, anunciar que Jorge é professor de desenho
e está com matrículas abertas, né, que tem Uhum. uma filosofia de aprendizagem, uma metodologia de aprendizagem. Inclusive, eu passei por essa experiência junto com o Jorge, que é extremamente agradável, que é criativa, é sensível. Então, aqueles que têm vontade, né, de aprimorar essa forma de contemplação, que é o desenho, essa forma de construção interior também, que é o desenho, entre em contato com o Jorge. Ele tem turmas novas que ele está montando com inscrições abertas. Isso, Muito isso aí. obrigado a todos. Escola Livre de Filosofia agradece a presença de todos vocês. Tivemos aqui um tempo bem além do esperado, mas um tempo de convívio importante para nós. Deixar para o Jorge, então, as palavras finais. Tá bom. Eu agradeço muito a oportunidade, tá? Eu acho que eu me passei no tempo, né? Mas, enfim, eu acho que era a alegria de estar aqui, tá? Então, muito obrigado e foi muito bom. Obrigado por você existir, Jorge. Obrigado a todos pela existência de Realmente. cada um. Abraço.